você está dando para aquele instrumento avaliativo. E a gente vai entrar agora em avaliação por pares. É um tema que eu gosto bastante, que ele que eu gosto muito de utilizar ele com alunos de licenciatura em formação inicial, porque eu já crio esse mecanismo da empatia do aluno se colocar no lugar do outro, porque ele vai avaliar, né, que é uma avaliação que todos se avaliam, e ele se coloca no lugar do outro porque ele também vai ser avaliado. Então eu gosto muito de utilizar esse professor de formação inicial, mas você pode usar em quaisquer contextos que você queira. Porém, eu acho complexo utilizar com crianças, né? Avaliação por pares. Por quê? Porque às vezes a criança não tem consciência, às vezes, né? E eu digo adultos também, muitas vezes. Para a gente fazer uma conscientização do que é a avaliação por pares primeiro, antes de utilizá-la, né? Que não é para falar mal do coleguinha, não, né? É apenas como um feedback. E aqui sobre avaliação por pares, né? Ibarra fala e et al. Afirmam que é uma forma específica de aprendizagem colaborativa em que os aprendizes realizam, né, uma valoração, eles atribuem uma nota sobre o processo ou produto de aprendizagem de todos, ou de algum estudante ou do grupo de estudantes. E aí eu achei esse exemplo bem simples aqui, né, de um artigo. Aqui também está a fonte, que é uma avaliação objetiva que você pode utilizar com seus alunos de um seminário. Se você não quiser ser o único responsável por atribuir uma nota, você pode usar a avaliação por pares. Então, por exemplo, esse é um exemplo simples, tá? Você pode criar os critérios que você achar melhor. E eu digo, discutam com seus alunos, tenham os critérios claros para todos, tá bom? Pode apresentar já um protótipo, como se fosse um rascunho para os seus alunos que você pensou, e aceite sugestões também, eu acho que fica bem democrático, tá bom? Então, aqui pergunta, se o tempo da apresentação foi adequado, houve organização e planejamento da apresentação, a postura foi adequada, gestos, movimentação, olhar, o aluno demonstrou conhecimento sobre o assunto abordado. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui é sobre esse material visual, né? Tratando de inclusão, muito cuidado com o tamanho da fonte, né, das letras. Podemos ter alunos cegos ou com baixa visão, então buscar adaptar os instrumentos também, tá bom? E aqui, muito interessante, eu já fiz algo parecido na disciplina de avaliação, né, que eu criei para coletar meus dados do mestrado. E aí, eu fiz exatamente como está aqui, só que os alunos sentiram falta. Vimos aqui que cada critério ele tem 2,5. Né? Vale 2,5. E muitos alunos retiravam pontos e colocavam, né, bem no espaço espremidinho assim, colocavam por que tinham tirado pontos. Aí eu falei, tá aí, né? Porque eu acho justo com o aluno que se ele perdeu nota, se ele não tirou o máximo do critério, então ele tem que ter um motivo, né? O tempo de apresentação foi adequado, aí eu dou 2. Porque, por vezes, o grupo ou o aluno, a dupla, extrapolou no tempo, ou então foi bem curto. Então eu posso penalizar em critérios, mas que fique bem claro o porquê que eles foram penalizados. E aqui a gente entra na autoavaliação. Como avaliação por pares, eu também sugiro que tenha uma conscientização de professores também, porque por vezes nós não sabemos o que é uma autoavaliação. Critérios como uniforme, como jaleco, usou jaleco em sala de aula, né? Em laboratório, por exemplo. Mas será que esses são os critérios de aprendizagem? Né? Será que isso impacta na aprendizagem do aluno, na formação? Não estou dizendo que está certo ou errado. Ou critérios como pontual? Não sei, estou jogando aqui. Não sei porque eu não sei o seu contexto, né? E acredito que alguns critérios façam parte não só da aprendizagem, mas como formação do ser humano, tá bom? Então, estou só pedindo para que você pense, e aqui não tem certo e errado não, tá bom? E aqui é possível definir a autoavaliação como uma ferramenta que serve para ressaltar as metas pessoais do estudante para identificar o progresso que ele faz ao longo do curso. Em alguns livros de língua espanhola,
Você pode, não sei se você adota livro didático, mas dá uma olhada se você tiver, que ao final das unidades tem alguns que tem escrito assim, sou capaz de, né? Sou capaz de, e tem sobre cada unidade, né? Se ele é capaz de fazer o que aquela unidade, a pessoa que criou, né? O desenvolvedor, ele especificou para aquela unidade. Então isso é bem legal, incentivar que os seus alunos façam, ou você também fazer com seus alunos. Eu sou capaz de e tal coisa, conjugar verbos em situações, eu consigo dialogar em certas situações, certos contextos, enfim, o que for o objetivo da sua aula. Esse eu achei bem legal, porém bem complexo, você pode perfeitamente adaptar. E aqui são outros aspectos, e eu foco bastante assim na questão, né, outro exemplo da habilidade de fala, né, da oralidade, porque eu vejo que é um dos mais complexos que a gente tem como avaliar, né? Mas aqui eu tenho esse é um exemplo de aspectos qualitativos do uso da língua falada fragmentados, que é como se fosse para o nível B2. Fala de critérios como alcance, correção, fluidez, interação e coerência. Isso pode ser utilizado como autoavaliação, porque, primeiro, he hecho descripciones claras. Eu fiz descrições claras. Mas você pode usar isso aqui perfeitamente também para você usar para avaliar seus alunos, né, em trabalhos orais. Achei bem legal. E também, mas você tem que criar, né, como a rubrica diz, como aquele pode melhorar, ou bom, ou excelente, tá bom? Que aí fica mais fácil de ter critérios claros. E entramos aqui agora em teste ou prova de proficiência ou de certificação, né? As conhecidas em espanhol é o CIELE, o DELE e o CELU, né? Tem outras assim, mas essas que estão mais em voga. E eu fui obrigada, né, a fazer, mas eu tive que fazer a prova do CIELE na época da pandemia, porque o DELE não estava oferecendo, e assim, o CIELE... então eu conheci o processo, né, desde a inscrição e fazer o certificado para poder ingressar no doutorado pela Universidade de Salamanca. Mesmo sendo professor de espanhol, tendo meu diploma, eles exigem essa certificação internacional. Então eu já sei, não trabalho com isso, mas eu tenho acesso a esses processos, porque já fui candidata, né? E aqui vamos falar sobre proficiência, né? Ou teste de certificação, porque também vou verificar a sua proficiência naquela determinada língua. Então, em vez de um conceito absoluto, né, de tudo ou nada, temos um conceito relativo que procura levar em conta a especificidade da situação de uso da língua. Em vez de uma proficiência única, absoluta, monolítica, baseada naquela do falante nativo ideal, né, o sonho, teríamos várias, dependendo da especificidade da situação do uso da língua. Assim, uma definição mais adequada de proficiência deveria incluir o propósito da situação de uso. E eu pergunto a você que está aí, se você já teve a oportunidade de passar por um processo de seleção para ingresso em pós-graduação, como mestrado, doutorado, que tem essas provas de proficiência, né? Se você já participou, se já teve acesso. Pelo que eu tive experiência e que eu vi de colegas também, é que muitas dessas provas, às vezes, não é feita nem por professores do idioma, né? Eu tive uma experiência de um processo seletivo em que professores de outras áreas que elaboravam testes de proficiência de língua inglesa, por exemplo. Então, é um excelente tema de pesquisa, tá? Nessa área, porque é difícil de se encontrar provas anteriores de processos de seleção desses de proficiência em língua estrangeira. Geralmente é espanhol, inglês ou francês. Mas já adianto que é muito difícil a instituição que tenha provas anteriores para você saber como estudar, né? Então é uma lacuna que a gente tem aí na questão da avaliação no ingresso para programas de pós-graduação, né? Então, temos aqui um exemplo, né? Esse aqui está disponível, não tem problema, porque aqui não há nenhuma crítica, nem nada. É só para mostrar um exemplo de uma prova de proficiência em língua estrangeira, que é no espanhol,
das faculdades integradas de Taquara, que é para ingresso em um mestrado de desenvolvimento regional. Aqui tem as orientações e aqui temos assim 2 questões apenas que eu coloquei aqui e podem perceber que ambas têm o comando de traduzir. Aí eu pergunto para vocês, nossa, uma prova que usa tradução é um método tão antigo, só que se a gente parar para olhar na academia, você precisa ser proficiente em quê? Como a definição que a gente viu de Scaramucci, que está na dissertação de mestrado de Éder Silva, 2020, e que fala que é proficiente para determinado fim. Então, o inglês, o que eu uso o inglês na minha vida? Eu leio vários textos, meu tema tem muitos textos em inglês, e eu trabalho com tradução desses textos para poder refletir e pegar a ideia do autor. Então, esse aqui é perfeitamente, mas será que se eu utilizar a tradução no meu contexto de sala de aula, será que vai ser válido? Não sei, porque aí depende pro fim, o aluno tem que ser proficiente em quê? Para quê? Né? Em quê? Em língua espanhola. Mas quais contextos? Ele quer viajar? E aí, é importante ressaltar também, na oferta de cursos, que é uma possibilidade, que é o espanhol para fins específicos. Então, se vocês tiverem interesse, podem se aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas aqui, para uma universidade, ingresso perfeitamente plausível, tá bom? E esse aqui é um exemplo do Ciele, uma questão do Ciele. Funciona exatamente assim como está na tela, a gente fica no computador, o tempo vai passando. Tem o Ciele Global, que você tem todas as habilidades lá, a prova bem demoradinha. E é isso, aí você vai, tem questões... Mas aí chega na parte de oralidade, que você tem microfone, você vai falar, e aí os responsáveis vão corrigir sua prova e atribuir um nível. E diferentemente do dele, que você escolhe o nível, você vai fazendo e no final ele te atribui o que você foi acertando, foi conseguindo e que nível você alcançou, de A1 a C1, tá bom? Importante frisar que o Ciele só vai até o C1 e o dele vai até o C2. Do marco comum, né, do quadro comum europeu. E, por fim, a gente tem a avaliação do docente pelo discente, que aí toca na nossa ferida, que às vezes a gente não quer ouvir certas coisas, né? A gente acha que a nossa aula é mais legal, que a gente está super certo, e às vezes vem uma crítica, mas ressaltando, conscientize também seus alunos sobre o que é a avaliação docente, né? Não é para você xingar aquele professor, para maltratar, né? Eu participei no trabalho de avaliação institucional, né? Que isso aqui também faz parte, mas que tivemos que fazer um trabalho de conscientização com os próprios professores que estavam ali para julgar a gestão, por exemplo. Então fizemos um vídeo, falar isso aqui não é pessoal, é para você falar sobre as atitudes, né? As tomadas de decisão dos gestores, o que você foi a favor, o que você foi contra, que também não é só para fazer críticas negativas, você pode também falar legal do seu colega de trabalho, né? Então, assim, o que quero que fique claro que tem que ter essa conscientização de todos os envolvidos, tá bom? Dos alunos principalmente. E em se tratando de avaliação docente, esses autores, né, aqui que fizeram... Eles defendem que, desse comitê, que eles defendem que e reconhecem a importância como elemento primordial aos sistemas educativos e a valorização da própria profissão, concebendo-a como um processo sistemático do desempenho dos profissionais ou de suas qualificações ligadas com a função profissional e missão da área educacional, né? E aqui achei esse exemplo bem tranquilo, bem simples. Eu costumava realizar as avaliações, né, na Universidade de Brasília, na época de formação inicial. E eu achei esse aqui bem legal, que vocês podem utilizar, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E tem um estudo, inclusive, sobre isso, esse artigo é bem legal. E aí tem pontos como: o professor apresenta o conteúdo de forma clara e objetiva, o professor demonstra conhecimento a respeito do conteúdo, sobre planejamento, olha aí. O professor apresenta as ações a serem realizadas durante o período letivo e avaliação. O professor estabelece previamente os parâmetros de avaliação e sobre relacionamento. O professor mantém postura adequada à prática do ensino. E o que eu achei brilhante,
que você tem dados quantitativos, você tem qualitativos também, que são comentários e sugestões para este professor ou disciplina. Eu acrescentaria mais um tópico que seriam com elogios, né? Porque é sempre bom também massagear um pouco o ego da gente, que professor que apanha tanto, né? Então, é isso. As conclusões que a gente chega é que temos diversos tipos de instrumentos de avaliação, né? Prova, seminário, e avaliação formativa, somativa, classificatória, por pares, mas tudo depende do objetivo que você quer dela. Uma prova escrita, ela pode ser formativa, ela pode ser somativa, ela pode ser classificatória. Depende do fim que você quer dar a ela, tá bom? E tentem, por favor, não levar a avaliação classificatória para a sala de aula, porque ela não pertence ao chão da nossa escola, tá bom? Então, ficamos por aqui, tem as referências e nos vemos na videoaula do próximo tema. Hasta luego!